já almoçou. A gente vai começar então mais um teste PROMOVE. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o escaneamento intraoral. Meu nome é Gabriela Isela Soares, sou estudante do 6º semestre e esse trabalho foi orientado então pelo professor Dr. Leandro Teixeira. Iniciando então, o que é um scanner intraoral, certo? O scanner intraoral, ele veio para revolucionar o mercado odontológico. Ele vai ter o formato de uma caneta que, ao ser inserido dentro da boca e sobre os dentes e gengiva, vai formar, assim, uma geometria 3D em um software que pode ser utilizado em diversas áreas da odontologia. Ele vai vir para substituir, então, a moldagem tradicional que a gente está acostumado, utilizando alginato, silicone de adição e tendo todo o processo de vazamento em gesso tipo 3 e gesso tipo 4. Quais são as partes do scanner e as suas funções, então, para iniciar? O scanner ele vai ter um corpo principal, onde o dentista vai segurar para introduzir dentro da cavidade oral do paciente. É necessário que ele tenha um design ergonômico, um design leve, que tenha facilidade para todo o procedimento. Também tem um revestimento antibacteriano para ter uma excelente higienização entre um paciente e outro. E também ele pode ser sem fio ou com fio. Acoplado a esse corpo, a gente vai ter uma ponteira. Essa ponteira ela vai ter a função de direcionar a luz que o nosso scanner vai fazer sobre a gengiva e os dentes. Ela vai então ter um espelho que vai refletir essa luz para onde a gente está direcionando e também vai captar o retorno, a reflexão dessa luz. Para isso, ela também pode ter acoplado, que a gente vai falar um pouquinho, um sistema de aquecimento para gerar um conforto e impedir embaçamento dessa ponteira. A iluminação que vai estar acoplada na ponteira também, ela vai normalmente ser uma luz de LED ou uma luz infravermelho em alguns outros scanners. Vai ser confocal no local onde a gente quer escanear. Ela também vai ter a função de projetar então esses padrões de luz sobre o local e receber novamente para dentro do scanner essas deformações da luz que foram feitas sobre o local. Para isso, para ter esse recebimento novamente da informação, a gente vai ter então sensores de imagem ou as câmeras. Essas câmeras vão ser microcâmeras que vão variar entre 1 a 5 megapixels. Nos modelos mais atuais de scanner do mercado, a gente pode ter até 3 câmeras internas para ter um maior processamento de imagem. Para isso, algumas vão possuir também sensores RGB, que são sensores para cor, red, green e blue. Assim, eles vão formar todas as cores da nossa cavidade oral. Para isso, é necessário que a gente tenha um software que seja relacionado e seja conectado ao processamento de cores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a utilização de cor ou não no escaneamento. Dentro dele também vai ter uma placa interna e um processador que vai pegar essas imagens que a gente captou e todas essas informações e vai transmitir assim para um computador e um software onde a gente vai poder fazer o nosso trabalho e a nossa confecção protética. Também dentro dele vai ter um sistema de refrigeração e aquecimento. O aquecimento, como eu falei, justamente para causar um conforto em alguns modelos de scanner para o paciente e também para impedir que tenha um embaçamento que a gente vê no espelhinho do trio, por exemplo, que a gente tem que aguardar aquele desembaço pelo aquecimento do tecido mole. Nesse caso, a gente não vai ter esse tipo de problema. E também um sistema de refrigeração para manter essa temperatura estável, não ter nenhum tipo de problema no aparelho. Nisso a gente vai ter também alguns tipos de modelo que vão variar. Modelos mais antigos podem vir com uma conexão em fio. Para isso, a conexão em fio vai ser tanto para transmitir o processamento do que a gente está visualizando e também para manter o sistema de energia do nosso scanner. Ou o sistema wireless, que pode ser ou feito com Wi-Fi ou feito com Bluetooth. Para isso é necessário que a clínica odontológica esteja preparada com um sistema Wi-Fi base e forte para poder suportar esse processamento de imagem. Associado, então, a gente vai ter uma estação de trabalho que pode ser tanto um computador quanto um tablet. Para isso, a gente tem aqui, que vocês podem ver, o scanner e associado a esse computador. Esse computador, obviamente, não vem com o scanner quando vocês comprarem, então vocês já vão ter que ter adquirido na clínica. Além disso, a gente pode ter alguns acessórios adicionais, como, por exemplo, um pedal de captura, onde tu não vai ter que clicar necessariamente no scanner para iniciar, tu pode apenas utilizar o pedal. Ou também uma base de carregamento, no caso do scanner não vir com o fio, ele tem uma base. E também capas descartáveis que vão proteger o corpo e a ponteira do nosso scanner para facilitar o uso entre um paciente e outro.
Então, falando um pouco das etapas do funcionamento, a gente tem que entender como a coisa funciona internamente para poder utilizar ela com maior eficiência. As etapas de funcionamento vão ser divididas em 5 fatores principais: a emissão de luz, captura dessas imagens, processamento interno, uma reconstrução em 3D e uma exportação para uso. Primeiramente, o scanner ele pode ser ativado de várias formas. Isso vai depender muito do modelo que vocês vão escolher para ter na clínica de vocês, mas principalmente pode ser por um botão físico, como o modelo do Go iOS que a gente vai mostrar hoje. Também pode ser, como eu falei, um pedal de comando, ou vocês podem ligar diretamente no computador. A maioria dos modelos vem com duas partes disso. Então, se tem um botão, você também pode mesmo assim ativar pelo computador. Mas isso vai ter toda a questão de uma biossegurança que o dentista vai ter que tomar cuidado. Começando então pela emissão de luz e ativação desse scanner, ao clicar no botão, o sistema óptico interno vai emitir essa luz de LED, infravermelho, sobre as estruturas dentárias, e assim vai ter uma luz que chega, nessa cavidade oral. Após essa luz chegar, ela vai refletir essas deformações de luz que a gente vai bater sobre a superfície em vários tipos de ângulos. Então, para isso a gente vai formar uma malha. Isso vai ser muito baseado em triangulações, que a gente vê muito no sistema de computadores que a gente tem. Então, essas triangulações vão formar uma malha, tanto no dados de profundidade, lateralidade e altura. Então, vai ser esse modelo tridimensional formado. E também os modelos RGB, as cores reais, elas vão ser associadas à geometria. Então, a gente vai ter a captura desses dois tipos de processamento automaticamente. O processador interno do scanner, então, ele vai pegar todas essas imagens que a gente captou com as câmeras e vai formar, alinhando em tempo real essas imagens para formar esse modelo tridimensional. As imagens elas podem se sobrepor e formar essa malha. Nesse ponto é importante que a gente tenha um bom cuidado para elas não se sobreporem muitas vezes. Isso pode pesar o arquivo e também causar deformações que vão prejudicar o nosso escaneamento. A reconstrução 3D, então, que vai ser feita dentro do nosso computador, que vai estar como acessório, a gente vai ver o resultado de uma superfície tridimensional instantaneamente e o paciente também vai poder ver o resultado na hora. Para exportação e uso, então, a gente vai exportar por meio de um software que pode ter 3 tipos de arquivo. O arquivo STL, OBJ e PLY. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esses arquivos eles vão passar tanto por um processo CAD de desenho e um processo CAM de fabricação. Quais são os tipos de scanner que a gente tem no mercado, então? Iniciando pelo modelo ShareSite, que é o modelo mais completo atualmente que a gente tem no mercado. Esse modelo ele vai possibilitar que o cirurgião dentista faça todo o processo no seu próprio consultório odontológico. Isso vai facilitar muito o escaneamento, a confecção, o dentista vai ter um completo controle sobre todo esse processo. E aí, nesse modelo, os pontos ideais dele são a rapidez, o controle do dentista sobre todo o processo e uma alta precisão. É claro que nesse modelo a gente vai ter que levar em consideração o alto custo que pode vir para o dentista, já que ele vai ter que adquirir tanto o scanner, quanto o software, o processador, CAD e CAM, e também, possivelmente, a fresadora ou a impressora 3D no seu próprio consultório. Mas esse modelo vai nos trazer grandes propriedades que pode, por exemplo, um paciente chega no teu consultório e tem um problema protético. Isso vai valer muito para o teu paciente poder sair de lá com o dente em boca, porque tu vai escanear, vai produzir o dente na hora e ele já vai sair cimentado e acabado. As etapas típicas nesse modelo, então a gente pode ver que é o escaneamento intraoral com o scanner, onde o dentista vai capturar as imagens na consulta. No mesmo momento ele já pode fazer o design digital, que vai ser o CAD, por meio de um software, que pode ser muitas vezes o ExoCAD ou algum outro. Isso vai variar do modelo que vocês vão escolher também. A fabricação CAM, que o projeto ele vai ser enviado diretamente, normalmente para uma impressora 3D ou para uma fresadora que a pessoa tenha no seu próprio consultório. Após isso, o dentista já pode fazer acabamento e cimentação do paciente dele, fazendo um processo extremamente rápido e extremamente eficiente. Exemplos principais desse modelo são vários. A gente tem vários modelos de diversas marcas no mercado. Todas essas marcas, elas têm um embasamento
produzir os seus modelos muito bom, elas têm uma velocidade muito boa de escaneamento. E a gente pode ver alguns que são bem famosos, como o Trio 5, que acabou de ser lançado, o Aitero, o Medit e o Premscan 2 também, que foi lançado e atualmente é um dos melhores que a gente tem no mercado. Passando então para o modelo laboratorial. O modelo laboratorial, então, ele é focado no protético, não apenas no cirurgião dentista. Ele vai ter uma separação nesse processo. O cirurgião dentista vai fazer o escaneamento no seu consultório, mas o sistema de produção e de fabricação dessa peça vai ser toda a responsabilidade de um terceiro, o protético. Como muitas vezes a gente já faz aqui na faculdade, a gente molda e faz ali a montagem em articulador, mas quem produz mesmo é o protético. Esse é um processo, então, que ele tem uma perda pela lentidão, tu vai depender do processo de envio, de esperar o retorno desse protético, e isso às vezes o paciente gostaria de uma maior rapidez, então é uma carência. Também ele tem um custo inicial mais baixo, que para quem está entrando no mercado, está começando a se adaptar com novas tecnologias, talvez seja um ponto inicial de partida muito bom. Ele talvez seja ideal para casos mais complexos, onde tu vai fazer uma prótese muito extensas, vários elementos, então às vezes o protético, talvez se a pessoa não se sente muito segura, talvez seja um bom ponto de confiança. Etapas típicas, então a gente vai ter uma separação daquele processo. Primeiramente a gente vai fazer o escaneamento e após isso enviar para o laboratório e todo o processo CAD, CAM e fresagem vai ser feito no protético. A gente só vai esperar da evolução para poder fazer o acabamento de cimentação em outra consulta. Os principais exemplos que a gente vai ter, a gente também vai ter a marca da TrueShape, as linhas EID, que é uma marca excelente no mercado, mas eles vão ser realmente focados mais no modelo laboratorial de enviar e ficar no laboratório do protético. A gente também vai ter um modelo híbrido que vai tentar juntar os dois mundos, trazendo qualidades dos dois. Então, no modelo híbrido, o escaneamento e o design CAD vão ser feitos pelo dentista. Só a fabricação mesmo que vai ficar por conta do protético. Então, para isso, a gente tem alguns exemplos, como o da TrueShape e da Trios também, que eles vão ter um design interno e uma fabricação externa, onde o dentista vai fazer o escaneamento, o design da peça vai enviar para fresagem ou impressão no protético. Vantagens, então, desse modelo em relação aos outros é uma redução de custo em relação ao chairside, mas também vai ter um aumento em relação ao laboratorial. Ele vai permitir uso de equipamentos de materiais mais avançados, que normalmente estão no laboratório do protético, mas ele ainda vai depender de terceiros, então o processo de demora ainda vai estar incluído e tu tem que passar isso para o teu paciente. Falando um pouco, então, para quem não conhece direito do escaneamento, o que é CAD e CAM, que eu tanto falei até agora. CAD e CAM praticamente vai ser um modelo simples, que a gente reduz todo esse processo a duas fases. O CAD, onde vai ser um desenho assistido por computador, que é tu desenhar a tua prótese, desenhar a tua faceta, tudo isso por meio de um software. E após isso tu vai ter o CAM, que é a fabricação assistida por computador, então tu vai enviar para a tua impressora 3D, vai enviar para um fresador e vai produzir essa peça. Essas duas etapas vão formar o nosso processo digital, que vai além do scanner, né? O scanner ele é só o início desse processo, e assim a gente vai poder fazer diversos tipos de prótese, diversos tipos de usos na odontologia, como coroas, facetas, pontes, enfim. Continuando então para os formatos de arquivos em 3D que a gente tem, a gente vai ter três principais. Iniciando pelo mais utilizado, ele é um modelo considerado universal, ele é o STL. Ele vai considerar apenas a geometria, não a coloração que a gente vai ter. Então, apenas a malha que a gente produziu nesse escaneamento que a gente vai enviar para o protético. Ele é o principal tipo de arquivo que é aceito, então todos os tipos de scanner vão ter uma boa compatibilidade com ele e os protéticos recebem assim. Ele vai ter uma característica por não trazer cores, nem nada de avançado, né, nesse escaneamento. Ele vai ser leve, simples e fácil de ser compartilhado. Ele vai ser então o formato mais utilizado, inclusive o formato que a gente vai utilizar aqui na faculdade.
tradição, a gente vai ter o formato OBJ. O formato OBJ, além da geometria da malha que a gente trazia, ele também vai trazer a questão da coloração dessa cavidade oral que a gente está escaneando e também a textura dos tecidos. Além disso, ele vai ter uma representação visual muito fiel à boca, então para questões estéticas ele é muito indicado para tu poder mostrar para o teu paciente o resultado final. E também ele vai poder simular um sorriso do paciente, incluindo todas essas cores reais. Por último, a gente vai ter o formato PLY. O formato PLY ele vai trazer também a geometria em malha e também a coloração e a textura, mas ele foi um arquivo que foi projetado para trabalhos científicos. Então, para caso de um artigo científico, onde tu precisa ter um acompanhamento desse paciente com muita profundidade, detalhamento, para ser publicado posteriormente, esse vai ser o arquivo que a gente vai indicar. Ele vai ter uma captura de cor real muito boa, translucidez, com medições de precisão também, que a gente pode fazer medições de altura, largura, também por erosão, vários tipos a gente pode utilizar esse tipo de arquivo. E ele vai ter um arquivo completo totalmente detalhado. A única questão é que provavelmente o arquivo vai ficar mais pesado e o processo de compartilhamento mais difícil. Por isso que para mandar para o protético esse não é o ideal. Falando um pouco então de quais são as aplicações na odontologia que a gente pode ter com esse scanner. Na prótese dentária, então, o escaneamento ele pode ser usado após o preparo dos dentes, onde a gente vai ter aqui, por exemplo, já preparado, com todas as características anatômicas que a gente tem. No caso da prótese, é interessante que a gente utilize o fio retrator. Então, como a gente já fazia para os modelos antes, a gente pode colocar o fio retrator menor e depois um maior, esperar que essa gengiva então se afaste, lembrando que não pode ter nenhum tipo de sangramento também. E após isso a gente vai remover esse fio e escanear naquela região. Ele pode ser utilizado então para confecção de coroas, pontes, facetas, onlays. Vai substituir totalmente as moldagens tradicionais que a gente tinha e também ele vai poder ser enviado diretamente para o laboratório protético, mantendo essa facilidade que a gente já tem. Na implantodontia a gente vai ter um uso associado a exames radiográficos, como a tomografia computadorizada. A gente pode utilizar ele para integrar as duas imagens e assim planejar uma posição ideal para esses implantes. Também a gente pode registrar esses pilares que foram colocados e produzir assim as coroas que vão vir por cima do implante. Então ele pode estar tanto na parte de planejamento quanto na parte de execução. Na odontologia estética, então, vai ser amplamente utilizado para facetas e planejamento desses sorrisos. Ele também vai ser utilizado em sistemas digitais específicos, como Digital Smile Design, e também pode criar simulações realistas. Quando tu está trabalhando com estética, o que importa para o teu paciente é o resultado final, é ter certeza do teu trabalho, é ter uma certeza visual. Então ele vai auxiliar também. E o paciente ele pode visualizar o antes e o depois. Então depois que tu terminar o tratamento, tu também pode trazer uma comparação com o antes. Na ortodontia, ele vai substituir as moldagens tradicionais e também todo o trabalho de vazamento com gesso que a gente está acostumado a ver. E ele vai ter um acompanhamento do início, durante e ao final. Na ortodontia, a gente pode escanear várias vezes e acompanhar a movimentação ortodôntica desse paciente. Também avaliando juntamente com exames radiográficos, onde a gente pode avaliar a inclinação de raízes, várias coisas que podem ser acompanhadas durante o processo de ortodontia. Na cirurgia bucomaxilofacial, então, a gente vai usar para integrar informações tridimensionais da boca, juntamente também com a tomografia computadorizada. Então, ao fazer a cirurgia, a gente pode, aqui eu trouxe um modelo que a gente pode visualizar o formato ósseo do paciente e também associar ali ao escaneamento que a gente fez. Ele vai nos ajudar a planejar reconstruções faciais extremamente complexas, com alta precisão, trazendo um planejamento mais individualizado para esse paciente. Falando um pouco da odontopediatria, né? A gente sabe que as moldagens acabam sendo uma dificuldade muito grande em crianças, então ele vai facilitar muito que tu não tenha questões como náusea, questões como vômitos e também
também vai permitir registrar o desenvolvimento dessa criança. Então, facilitando assim para tu poder visualizar e diagnosticar mais cedo questões de problemas oclusais. Além disso, na periodontia a gente pode fazer um planejamento cirúrgico para gengivectomia e gengivoplastias. Assim, planejando o contorno gengival ideal desse paciente, também trazendo um planejamento mais individualizado. Na odontologia guiada, então a gente também pode planejar individualmente para o nosso paciente, para evitar principalmente casos de perfuração. Então, tu vai planejar uma guia endodôntica, onde tu vai saber exatamente aonde a tua broca tem que entrar, quanto ela tem que entrar, assim facilitando todo o processo de endodontia. O scanner ele vai fornecer um modelo dessa coroa e juntamente com a tomografia computadorizada ou com a rádio, a gente vai poder visualizar essas raízes. Para pacientes especiais oncológicos, vai muito na visibilidade da odontopediatria, então, de facilitar esse atendimento, trazendo um maior conforto para esse paciente. No caso dos pacientes especiais, a gente pode ter um maior conforto por não causar esse reflexo de vômito, que é tão tradicional, e também, no caso de pacientes oncológicos, acompanhar lesões em mucosa, acompanhar outros tipos de lesão pós-radioterapia, quimioterapia. O escaneamento, ele também vai ser muito eficaz para um arquivamento digital. A gente, quando a gente faz um gesso, um modelo, a gente não guarda esse gesso depois. A gente não tem em lugar nenhum o que acontece na boca do nosso paciente. Já com o escaneamento, a gente consegue salvar no arquivamento tudo o que está acontecendo. Então, ele vai ficar salvo em nuvem e se o paciente precisar posteriormente ter acesso àquilo, ele vai ter acesso. Posteriormente, se tu precisar ter como que era antes do meu tratamento, para avaliar o antes e depois, vai estar tudo salvo, vai ter todo esse processo em nuvem. Ele vai reduzir, então, o espaço físico necessário para armazenamento. Se a gente quisesse armazenar os modelos em gesso, seria completamente impossível. Aqui a gente tem uma possibilidade. Trazendo um pouco, então, uma análise de mercado dos modelos de scanner intraoral que a gente tem. A meta dessa apresentação também não é capacitar, mas dar uma luz para vocês no que vocês devem procurar ao pensar em comprar um scanner. Eu trouxe aqui, então, as marcas que estão liderando o mercado atualmente. Elas são marcas extremamente avançadas, todas com uma tecnologia de ponta. Iniciando pelo TreeShape Trio Série 5, ele é posterior ao Trio 4 e ele vai ser uma marca premium que é conhecida por sua velocidade e precisão. Ele vai vir nesse modelo de caixa com 5 ponteiras que tu pode remover para esterilizar. Vai ter também um sistema de inteligência artificial que pode facilitar o teu escaneamento e um design ergonômico e sem fio. Ele também vai estar associado a sistemas software específicos para a tua área. Então, se tu é ortodontista, tu vai ter o Ortho System e também o Implant Studio, onde tu vai ter focado no que tu quer preparar juntamente ao teu scanner. Ele está no valor de mercado a partir de $26 mil, variando aí de 100 a 150 mil reais. O Itero, então, é um lente 5D, ele é outra marca extremamente boa. Ele vai estar associado ao sistema Align, que é a empresa do Invisalign, então é muito utilizado por ortodontistas que fazem o uso de uma ortodontia com o Invisalign ou plaquinhas. Ele vai ter uma tecnologia especial com infravermelho na luz, onde ele diz que ele pode diagnosticar cáries interproximais. Eu não achei muitos estudos que comprovassem isso, mas como a marca diz, eu decidi trazer. Ferramentas, então, onde a gente vai poder ver o processo inicial do nosso tratamento ortodôntico e o final, para também demonstrar para o paciente, e fazendo isso num time-lapse, facilitando a visualização. O valor de mercado dele vai estar a partir de R$34 mil, 78 a 104 mil, 78 a 104 mil reais, então, convertendo. Trazendo um pouco do PermScan 2, o PermScan 2 da Dentsply, ele é um excelente custo-benefício, certo? Porque esse aqui a gente tem o PermScan 1 e agora o 2. Foi uma marca pioneira em todo esse fluxo digital e além disso ele tem uma alta definição e profundidade de campo. O
PermScan 2 ele veio com uma ponteira mais estreita, também trazendo maior conforto para o nosso paciente e maior facilidade em escanear, por exemplo, distais molares posteriores e interproximais. O valor de mercado também está na faixa que todos são encontrados, de 100 a 150 mil reais. Trazendo a Oral Scan 3, então, Shine 3D, ele também é um modelo que é dito como um ótimo custo-benefício, ele tem alta qualidade, com alta precisão e velocidade no teu escaneamento, e ele vai ter uma fala de ser um sistema aberto com software extremamente intuitivo. A marca diz que eles propõem que tu tenha o mínimo de cliques para fazer o teu escaneamento. Então, um software extremamente rápido de ser utilizado. Para quem não tem muito uso ainda, não tem muita experiência, talvez seja uma boa opção. A faixa também vai estar um pouquinho menor, justamente pela proposta de ser um custo-benefício, trazendo aí de 10 a 13 mil dólares. A série Medit, então, a gente vai trazer o modelo i700. Ele vai se popularizar por ter uma alta performance, ele também veio no novo modelo. Ele tinha anteriormente o i500, mas nesse novo ele veio sem um cabo fio. Ele veio com software robusto com atualizações gratuitas. Então, todo momento que a marca atualiza o software, tu recebe já para poder utilizá-lo. Ele vai ser leve, com boa ergonomia, também uma ponteira mais estreita para uso no teu paciente, e a faixa vai estar um pouco mais baixa, de 50 a 60 mil. Falando então do modelo que a gente tem aqui, o Eagle EOS, ele é da Biatlant. É uma marca que é nacional, focada em ergonomia e muita simplicidade. Ele foi dito na literatura como um dos scanners mais leves que a gente tem, que facilita também a prática clínica, em torno de 150 gramas. E ele vai ter um sistema anti-enlaçante, como eu comentei, e uma calibração, não necessita uma calibração periódica. Então vai ser um scanner muito bom para quem não tem um conhecimento técnico sobre aquilo e não quer ter que ficar pagando para alguém ficar observando isso. Ele vai ter um sistema aberto também. O sistema aberto que a gente diz é que todos os tipos de arquivos que eu comentei podem ser utilizados. Então ele também vai ter uma conexão com o STL, PLU e OBJ. E o valor dele está de 60 a 90 mil, mas eu encontrei um anúncio por 32. Mas como não é muito certo, talvez fosse também um alerta para todo comprar de uma marca certinha. Todos esses valores, é importante que eu diga que eles não são liberados publicamente. Então, quando tu entra na marca para comprar, tu tem ali, você quer falar com o vendedor, deixa o seu e-mail para eles entrarem em contato, uma coisa bem exclusiva, assim, que tu não tem abertamente. Então, esses valores, eles foram tirados de pessoas que compraram e comentaram sobre isso. Talvez esses valores não estejam totalmente atualizados. Falando agora sobre propriamente o escaneamento. Como é que a gente vai buscar fazer? A gente tem dois tipos principais de escaneamento. O primeiro, onde a gente inicia pelas oclusais. Fazendo todas desde o lado posterior, anterior e posterior. Retorna pela lingual. E depois a gente vem por um lado de posterior anterior e outro lado de posterior anterior. É importante dizer que o scanner ele pausa. Então, não necessariamente tu tem que fazer todo o escaneamento de uma vez só. Isso também é importante para a gente ter cuidado para não ficar sobrepondo esse arquivo, como eu falei, senão ele vai pesar e pode sobrepor as malhas e causar um erro no teu escaneamento. O outro modelo, então, é a gente iniciar por lingual, fazer toda a lingual dos dentes. Nesse ponto, nas anteriores, também é dito que a gente pode fazer um zigue-zague para impedir essa sobreposição de malhas. De anterior, feito por oclusal e depois por vestibular. Normalmente, na troca de um lado para outro, tu tem que fazer uma inversão de mão. Então, também pode ser indicado que tu pause e venha do outro lado posterior para ir até o anterior novamente. A gente vai mostrar de novo isso, para vocês vão entender melhor. Mostrando aqui, foi feito um curso para os professores para capacitação no uso desse scanner, ao qual fui convidado pelo professor Leandro. Então, foi nesse dia que está o mesmo scanner que eles utilizaram. É importante que antes de qualquer coisa seja feita uma secagem muito bem feita sobre a superfície dentária, porque o scanner ele vai ter muita interferência com a saliva
umidade. De novo, repetindo que não pode ter nenhum tipo de sangramento justamente por causa disso. Também é necessário que seja feita a secagem e que seja introduzida dentro da boca do paciente o scanner antes de ser iniciado. Fazendo o escaneamento em si, a professora ali, a gente pode ver que ela está seguindo o modelo de começar pela oclusal e vai saindo instantaneamente do computador. Para o escaneamento também é importante que o refletor não esteja ligado. Como ele é muito sensível à umidade e luz, é importante que vocês desliguem o refletor na hora de escanear o paciente. Aqui a gente tem a continuação do processo. A posição que o paciente e o dentista podem ficar pode variar referente ao scanner. E também cada scanner vai vir com o seu modo de escanear. Então pode ser indicado que tu teste a tua forma e também teste a forma do scanner que tu comprou. Normalmente o dentista pode ficar ou atrás do paciente ou mais lateralizado, como a gente está acostumado a atender. Nesse momento também é importante que o dentista não olhe para a boca do paciente e sim para o escaneamento que está saindo na tela. Isso vai auxiliar a vocês terem um maior controle do que estão fazendo. Ali a luz que vai saindo do scanner vai refletindo para dentro do processador interno e automaticamente a gente vê a imagem do computador. O resultado, então, é um modelo extremamente preciso da cavidade oral, trazendo um modelo tridimensional que pode ser utilizado em diversas áreas. Esse é o software também que a gente vai abrir agora. Ele tem um sistema de medição também e ele pode tanto demonstrar. Essa é a minha própria boca, a gente foi escaneado em topo aqui para fazer uma avaliação. E o que eu queria mostrar é, nesses pontos, eu tenho fluorose, ó. A gente consegue ver a fluorose, o scanner ele traz isso. Outros tipos de arquivo provavelmente trariam isso mais claro ainda para a gente. Aqui a gente pode ver, então, ele simulando o modelo de gesso. Aqui ele vai fazer uma medição que vem dentro do software também. Então, tu pode medir, por exemplo, tu vai fazer uma faceta, vai fazer uma prótese, isso aqui tu já consegue medir o teu preparo, consegue medir a tua estrutura dentária, consegue até fazer a questão de uma guia para gengivoplastia. Tudo isso o teu software já vem sendo bem intuitivo nessa questão. Eu vou mostrar mais esse aqui. Ali a questão da fluorose sendo mostrada. E também, mesmo após ele já estar no software montadinho, a gente escaneou a parte superior de maxila, depois mandíbula, e a parte de oclusão, tu escaneia um lado e depois o outro. Ele vai juntar, logo que tu escanear até os premolares, assim, vindo de posterior, ele já faz um sistema de inteligência artificial que junta os dois. Então, é bem rápido esse processo, mas é necessário que tu escaneie os dois lados sempre. Eu trouxe aqui 2 artigos que eu achei bem interessante a gente comentar um pouquinho. Esse primeiro ele vai falar sobre a curva de aprendizado dos cirurgiões dentistas dependendo do scanner. Então, esse trabalho ele foi feito com 29 dentistas que não tinham experiência nenhuma com escaneamento. Então, eles nunca tiveram acesso a nenhum tipo de instrução, nem tinham escaneado ninguém. Eles utilizaram 3 tipos de scanner, o Eagle EOS, que a gente está aqui hoje, o Omnica e o IS 3700. Fizeram 3 escaneamentos completos de maxila, mandíbula e oclusão do paciente. E após isso foi feito tanto um questionário sobre sua experiência quanto uma avaliação do próprio escaneamento deles. A proficiência então ela foi alcançada após 10 tentativas com o Eagle EOS e com os outros 2 após 11, mostrando assim uma grande facilidade que o scanner tem. E os participantes também que utilizaram o IS 3700 atingiram um platô que é dito como uma maior segurança do cirurgião dentista para fazer esse tipo de escaneamento antes dos outros. Trazendo um caso clínico para a gente poder avaliar, esse caso foi feito na Índia,
utilizando o scanner. Ele é de 2023. Então, desde 2023 a gente teve diversos modelos novos sendo lançados com uma tecnologia nova, uma velocidade e um planejamento. Aqui a imagem clínica pré-operatória do paciente. O paciente relata que queria uma solução rápida, com uma questão estética muito boa. Ele reclamava tanto da questão do diastema e das separações entre os elementos dentários e também a coloração não agradável. Para isso foi feito então o preparo desses dentes. Eles utilizaram para escanear o modelo da Trios. Aqui eles escanearam os preparos e também já planejaram no sistema CAD/CAM para fazer a confecção das facetas, que depois foram feitas no paciente. Claro que a gente tem que levar em consideração que a Índia e o Brasil têm uma questão estética muito diferente do que o paciente procura, né? Mas foi uma faceta que ficou com uma boa adaptação, o paciente ficou extremamente contente e após 6 meses ele retornou também para fazer uma reavaliação e as fotos estavam exatamente iguais, todo o sistema da faceta está bem adaptado, estava excelente, então eu decidi não incluir, mas ficou muito bom. Aqui eu deixei um slide de agradecimento ao meu orientador, não só pela colaboração nesse PET Promove, mas também em clínica, né, por ser um ótimo parceiro. E como conclusão, então, eu trouxe que é uma inovação fundamental e um pilar para o cirurgião dentista que vai trabalhar com uma tecnologia no seu consultório no futuro. O scanner intraoral ele vai ser um pilar para isso e para a gente substituir a moldagem convencional, trazendo conforto, eficácia e mais rapidez no nosso procedimento. Ele vai ter um benefício tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, para vocês isso é vantajoso, mas principalmente para o paciente, poder sair com uma peça mais rápida, poder ter um tratamento mais eficaz e também muito mais individualizado. Para isso, ele vai ser muito previsível, eficiente e moderno, e é necessário que vocês, como cirurgião dentistas, tenham o conhecimento de como escolher esse scanner. É importante que vocês pesquisem bastante, pesquisem as atualidades, esses slides e também as minhas anotações de tudo que eu estudei vão ficar disponíveis no nosso sistema do YouTube, que vai ser postado esse vídeo, nas descrições que eu vou colocar. E estudem bastante antes de escolher o scanner, porque é um investimento caro, a gente sabe, mas é muito rentável e muito duradouro também. Aqui estão todas as minhas referências e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Planejou escanear alguém da plateia, então, para fazer uma demonstração para vocês. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida agora. Não? Então, preciso de um voluntário. O scanner só vai poder ser pegado no CDM pelos próprios professores que fizeram o curso. Então, vocês mesmos não vão poder pegar, vocês vão poder utilizar ao longo das clínicas, provavelmente, quando necessário. Aqui a gente vai utilizar esse app que está ali no canto, que já está aberto, que ele abre super rápido, gente, então não é uma preocupação. Aqui a gente vai ter o sistema central dele, onde a gente vai ter vários pacientes que já foram escaneados aqui, muitos para teste, e os nossos casos. É importante saber que cada caso é um novo escaneamento, não um novo paciente. Aqui, quando a gente clica em criar um novo paciente, a gente vai colocar o nome e não precisa de muito mais que isso, tá? Na hora vocês vão colocar vários, mas aqui vai ser só isso. Escova bem gigante. Sim. Hoje sim. E essa semana sim, né?
Quem está mais para trás, se quiser vir aqui para frente, para acompanhar, pode vir. A gente vai ver pela tela, mas quem quiser ver... Vou fazer tudo aqui combinado, né? Ninguém tem nenhuma dúvida por enquanto, hein? Eu tenho uma dúvida, quando a gente vai fazer escaneamento intraoral do público infanto-juvenil, muda o tamanho da ponteira do scanner? Não, elas são padronizadas. Isso vai mudar só de modelo para modelo, por exemplo. Então, se tu quiser comprar um modelo que vem já com uma ponteira menor, por exemplo, modelos mais atuais normalmente são assim. Então, para Scale 2 seria mais indicado, mas elas vêm todas iguais. Também seria uma boa opção, né? Das marcas fazerem isso. Eu não vou conseguir secar, que nem eu comentei que é importante, tá, gente? Então, o Ícaro vai respirar muito pela boca agora. Engolir essa saliva. Depois eu passo uma aqui Vai falando o que eu quero que eu faça. Aí, quando a gente abre, ele vai mostrar tanto ali o símbolo de maxila, mandíbula e oclusão do nosso paciente. A gente vai clicar iniciando. Pode ser com criança? Vamos passar esperando primeiro. Isso aí, ele começa a ativar. Quando ele começa que ele está ativado, a gente vai colocar então dentro da boca do paciente. Acho que ele vai ter que ativar por ali. A gente está vendo ali já uma lesão cariosa do I. Tudo inativa, não tem problema. E temos fazendo ele então para usar ó. Aí depois disso, a gente vê aí a gente pode ver que ele se perdeu. Quando ele se perde, a gente retorna para o oclusal e depois a gente vai para a gente cair. Ó, se perdeu, retorna para o oclusal dele. E aí sim, fazendo a derrota. Nessa parte aqui, para a gente não ter uma animalha, é importante que a gente faça um movimento de zigue-zague nele, certo? Então, aqui, ó, vindo ali de trás para vestibular, vindo igual para vestibular. Essa língua está interferindo bastante. Sempre que a gente para, ele começa a processar os dados que a gente enviou para dentro do sistema. Então, observando ali, eu vou até deixar, tá, muito obrigada, para demonstrar para vocês o que a gente pode visualizar dentro desse software, certo? Então, aqui, a gente tem o nosso modelo, tem o escaneio inferior e superior, perdão. E aí, essas regiões onde ele nos marca em azul são as regiões onde ficaram buracos. Isso as próprias marcas comentam e também foi
bom para ser observado, mas é quando as malhas se sobrepõem e não juntam. Isso acontece principalmente nessa região aqui. E aí nessa questão, a gente pode ver também, aqui significa que a inteligência artificial ela está ligada. Então ela está nos auxiliando na nossa captura de imagem. Nesse triângulo, ele vai nos avaliar a questão de quão bom foi o nosso escaneamento. Então, em verde, a gente vai ver o nosso escaneamento, a melhor parte, por exemplo, e em vermelho, a pior parte, e em roxo, os furos. Então, essas regiões, se eu quisesse fazer um escaneamento real no intro agora, a gente voltaria nessa região para fazer só aquela parte. Isso vai evitar um sobre-escaneamento e uma perda de detalhamento na nossa captura e também não vai pesar o nosso arquivo. Outra coisa interessante é a gente poder vir aqui e fazer a medição. Então, a gente vem aqui e pode medir, por exemplo, uma região que a gente queira, tá? Para que a gente vai utilizar isso? Não só para a produção das peças que a gente vai utilizar, mas também para uma questão de estudo científico, onde a gente quer avaliar a perda de mineral do nosso leite por erosão, o aumento da cárie, todas essas coisas. Calcular, por exemplo, a estria de Hertz na questão da fluorose, tudo isso pode ser utilizado. Esse é o software. Quando a gente for, então, ali aparece a medição. Todos eles a gente pode redefinir. E aqui a gente vê o modelo em gesso, então, simulado. Ele vai, normalmente, nas partes que a gente não passou o escaneamento, ele também pode utilizar a inteligência artificial para suprir essas nossas falhas. Ele pode ser enviado, então, em HD ou não. Normalmente o HD vai ser utilizado em casos de prótese mais específicos que necessitam, mas normalmente não vai ser enviado em HD. Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida? Então tá. Era basicamente isso. Então, eu queria agradecer de novo ao meu orientador e a todos que vieram aqui ver. E qualquer dúvida também podem enviar para o Insta do PET que a gente responde. Boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês. Dizer que a Gabi... Dar os parabéns primeiro pela tua apresentação, foi muito boa, parabéns. Ela se interessou bastante pelo assunto, deu a coincidência da gente ter organizado esse treinamento para os professores que quiseram participar desse treinamento. Foi na sexta, né? Então foi um pouquinho antes da apresentação do PET Promove. Então foi bem importante dizer que a ideia é a gente poder... No primeiro momento, esse scanner ele é emprestado pela empresa. Então, inicialmente a gente teria 2, mas está trocando para o número 2 dessa geração. Então, a gente tem algumas limitações, como em qualquer parte, mas a ideia é que ela possa ser mais generalizada e que vocês possam utilizar também, tanto para graduação, especialização, pós-graduação, para fazer ou pesquisa ou casos clínicos. A gente já teve algumas experiências prévias aqui mesmo. Os pacientes oncológicos tinham abertura bucosinusal e a gente conseguiu escanear, foi escaneado. Então alguns testes a gente já foi fazendo, porque cada área, como a Gabi bem disse, tem as suas peculiaridades. Então pode ser utilizado de diferentes formas, e aí a gente tem que ter algum detalhamento em relação a esse escaneamento. Então a ideia é essa, que a gente possa utilizar. Muito brevemente a gente vai estar fazendo essa questão de marcar esse escaneamento. O professor que fez o treinamento vai poder marcar, mas daqui a pouco, agora já vai bombar aqui no negócio, né? Mas daqui a pouco, tem um caso que eu quero fazer, assim assado, de repente fala com o professor e ele pode disponibilizar essa ferramenta para vocês. Por enquanto a gente ainda está sendo formado, mas vai ter tipo uma agenda que o
professor vai poder se inscrever nessa agenda e reservar para poder utilizar lá, certo? A princípio o professor fica de responsável pelo esse escaneamento e pegar e devolver o scanner com todo um protocolo, passo a passo, tudo certinho ali, certo? Mas quanto mais a gente puder aproximar dos estudantes em diferentes níveis de graduação, pós-graduação, a gente também quer isso, certo? Então estejam à vontade para a gente poder utilizar nos casos de vocês também, ok? Claro que tem algumas limitações em relação a dentes que, por exemplo, tem muito, como a Gabi falou, não é para todos os casos, né? Mas daqui a pouco a gente vai se familiarizando cada vez mais para a gente poder utilizar. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, Gabi, obrigado, parabéns. Uma salva de palmas.